Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondendo-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Podemos assentar, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, santos, santas do Senhor, estamos aqui de um texto muito conhecido, que muito se prega e que muito Deus usa e abençoa a sua igreja. E eu creio que nessa manhã não será diferente. Quantos creem e desejam isso? Pode dar glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante de um texto onde Jesus, ele vai a este lugar onde ali estavam muitos enfermos, muitos coxos, muitos aleijados, assim como descreve a palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de dar algumas informações a vocês, talvez você já até saiba, mas eu gostaria de dar essas informações para você a respeito deste lugar. Aleluia. Eu quero lhe dizer que a Betesda, que aqui no versículo 2, que em hebreu chama-se Betesda, um tanque chamado em hebreu Betesda, que Betesda quer dizer casa ou lugar de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E portanto, este lugar, ele era um lugar onde ali havia um tanque, ou seja, mais precisamente ali era uma fonte, né? Ali passava-se uma fonte, tinha-se uma fonte, e ali eles represaram aquela fonte, eles fizeram dali um tanque, ou seja, como se fosse uma piscina, e ali então, em volta desse tanque, esses enfermos, eles ficavam ali nesse lugar. Então, e ali essas pessoas ficavam naquele lugar. E aqui vai te falar aqui, ainda no versículo 2, o qual tem 5 alpendres. Ou seja, o que é alpendre? Para ilustrar, para facilitar vocês, alpendre para nós nos dias de hoje, para ilustrar um pouco mais a você, para que entenda um pouco mais sobre o que a palavra está falando sobre este lugar. O alpendre é como se fosse, na nossa linguagem, um puxadinho, como se fosse ou então uma varanda que cobre a entrada de uma casa, e ali, geralmente, nessa varanda, a pessoa coloca uma mesa, a pessoa coloca uma cadeira, as pessoas ficam conversando, ou até mesmo se coloca uma rede, né? Para que aqui, esse puxado, essa cobertura venha cobrir essa pessoa ou as pessoas que ali estão dos intempéries da vida.
ou seja, do sol, da chuva. Então, muitas das vezes, para trazendo para os dias de hoje, para que você tenha um pouquinho mais de compreensão do que está falando, o que quer dizer esse alpendre naqueles dias. Também temos na Bíblia como alpendre, como se fosse uma laje, como se fosse algo onde as pessoas também viriam em cima e ali se ficavam ali em cima. Ali no palácio em Jerusalém, onde o rei ficava, e também temos essa passagem de Davi, que Davi ele ia até o seu alpendre, Salomão também ia até o seu alpendre, aliás, melhor falando, e daí ele tinha uma vista boa de toda a cidade de Jerusalém. Ou seja, o alpendre, nesse caso, ele pode ser usado como a parte de cima para que as pessoas ficam ali, no caso como era Salomão, e também não mais no caso deste lugar chamado Casa de Misericórdia, ele era um lugar que ele só era usado na parte interna, ou seja, ele era pavilhões, eram 5 tipos de pavilhões, ou 5 tipos de puxado, e eles eram em volta desse tanque, e assim existia essa cobertura, e era um lugar até que profundo, como se fosse um corredor largo, podemos assim dizer, de pavilhão, e ali ficavam todas essas pessoas, eram 5 lugares em volta desse tanque, e aonde ali ficavam então essas pessoas, e eles eram cobertas, elas se protegiam de todos os intempéries da vida, ou seja, do tempo, melhor dizendo, do sol, da chuva. Então eles ficavam ali, e eram corredores, eram pavilhões que ficavam em volta desse tanque, dessa piscina. Então esse lugar era chamado de Casa de Misericórdia. Aleluia! E diz, glória a Deus, e vai dizer também que esse tanque, na verdade, que era uma fonte, como eu disse, que ela foi represada, ela foi construída, este local, porque antigamente não era, mas nos tempos de Jesus, quando a palavra, então, agora aqui anunciada, já é represada, já é feito um tanque, já está tudo preparado, e agora o que diz era uma crença da época que dizia que as águas eram milagrosas, e por conta dessa crença eles prepararam todo esse lugar para que as pessoas que assim crescem naquela crença viessem para aquele lugar, para estar ali naquele lugar, para serem curadas por conta dessa crença que essas águas eram milagrosas. Aleluia! E porque um anjo que descia no tanque uma vez de tempo, e alguns historiadores dizem que esse tempo ele levava até 1 ano para que esse anjo descesse naquele lugar, porque assim era a crença, e então isso se tomou notório na cidade, e todas as pessoas eram levadas e trazidas e deixadas ali para que eles, nesse momento, quando o anjo descesse e ali tocasse as águas, e o primeiro que assim descesse no tanque fosse curado. Essa era a crença, e esse era o lugar, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que aqui no versículo 3, que jazia grande multidão, e você imagina então esse lugar. Eu quero que você imagine esse lugar, um lugar de aflição, um lugar, aleluia, onde as pessoas, aleluia, eram trazidas, eram conduzidas, aleluia. Conta-se que muitas famílias, preste atenção nisso, para se verem livres dos doentes, os abandonavam nos alpendres do tanque de Betesda, aleluia. Os ricos compravam escravos para os ajudarem a entrar nas águas, aleluia. Alguns alugavam até as bordas mais próximas que possibilitavam melhor o acesso.
Todos queriam o seu milagre, é lógico. Os mais abastados, sagazes, famosos, se sentiam perto da graça. E você está compreendendo aqui o que o Senhor está nos mostrando, o que era esse lugar e aonde Jesus foi parar. Aleluia! E é óbvio que se os mais abastados ficavam nos lugares de melhor acesso para entrar na água, os pobres e miseráveis ficavam sempre no fundo do pavilhão, sempre por último. Imagina essas pessoas que eram desprovidas, imagina essas pessoas jogadas lá para o fundo, aquele montaréu de pessoas enfermas, coxos, mancos, e jogados lá no fundo daqueles pavilhão, daqueles alpendres, e alguns que poderiam deixar ali, até alugavam para estar ali à beira. E Jesus então vai a este lugar, e olha só, certos doentes jaziam por anos e anos, em total mendicância, esperando o momento da cura, que não chegava nunca. O estado de alguns era deplorável, escaras cheiravam mal, e piolhos podiam ser vistos a olho nu no cabelo de certas mulheres. Você pode imaginar uma cena dessa, você pode imaginar um lugar desse, você pode imaginar quantas pessoas estavam indo ali atrás de uma cura, crendo nessa crença, e ali esperavam por tempos e tempos e tempos que esse anjo descesse àquele lugar e movesse as águas, mas ainda assim esses não conseguiriam nunca chegar, porque aqueles que estavam na beira tinham mais chance de descer as águas. Você imagine agora esse homem que fora trazido e fora largado lá, com certeza a palavra de Deus vai nos falar que Jesus agora chega nesse lugar, aleluia. Olha só que o que vai falar no versículo 5, acompanhe comigo. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo, ou seja, que 38 anos ele estava enfermo, que 38 anos ele já estava naquele lugar. Tudo indica que quando jovem, que quando já na sua juventude, na sua adolescência, ele já tinha uma deficiência, ele já tinha uma deformidade, ele já tinha uma enfermidade, e assim pelos seus familiares foi levado até lá e largado lá, deixado lá. E se imagina essa pessoa crescendo, vivendo naquele lugar, esperando o dia da sua cura. Foi largado naquele lugar, foi deixado naquele lugar, foi esquecido naquele lugar. Quem sabe de tempo em tempo algum familiar aparecia lá para ver: ei, você está vivo? Aleluia, mas não levavam ele, não tinha consideração. E entendemos então que 38 anos aquele homem ficou naquele lugar esperando a cura que nunca chegara, que nunca ia chegar, que nunca ia estar perto dele, por conta da condição dele, por conta do lugar onde ele estava. Aleluia. E era uma multidão, era muita gente. Você imagina como era esse lugar, você imagina como estava esse lugar, aleluia. E muitos que estavam à beira, que poderiam estar à beira, acompanhados de escravos que eram alugados, para quando o anjo descesse ali, movesse a água, poderia ser jogado primeiro. Você imagine, e agora a confusão que se gerava, porque alguém gritava: o anjo moveu as águas, e todo mundo se jogava no tanque. Imagina essa confusão, e um se jogava daqui, outro jogava de lá, e ninguém sabia quem era o primeiro, e se saía da água, e ninguém era curado, e todo mundo voltava ao mesmo estado, esperando novamente, e assim se fazia. Aleluia. E se assim se fazia, que as pessoas então voltavam e esperavam as águas acalmar. E você imagina o tormento, imagine a vida dessas pessoas, crendo numa crença que um anjo descia ali, e quem descia a água primeiro. Mas imagine como é que eles iam saber quem desceu primeiro, como é que eles iam saber quem é que foi jogado primeiro. E agora imagine os que estavam lá no final dos pavilhões, que estavam lá no final dos alpendres, eles nunca iam conseguir chegar naquele lugar. E esse era o estado desse homem, aleluia, esse era o estado dessa pessoa, que ali vivia naquele lugar, aleluia. Eu quero lhe dizer uma coisa:
coisa. A primeira coisa que eu quero trazer para você nesta manhã, nesta ilustração, nesta palavra, nesta revelação, é dizer que você e eu, nós éramos como esse homem quando nós estávamos no mundo, largado, jogado, à beira, aleluia, de qualquer coisa. Nós estávamos tomados pelas crenças, nós estávamos tomados pelos dogmas, nós estávamos tomados pela feitiçaria, nós estávamos tomados pela idolatria, nós estávamos tomados pela religião, nós éramos levados a qualquer vento de idolatria, de discernimento, nós éramos levados a qualquer vento de doutrina, de ensinamento, e nós íamos ali e achava que nós íamos encontrar Deus ali, e achava que nós ali tinha Deus, e muitas das vezes nós íamos lá porque nós queríamos ser curados, porque nós queríamos ser transformados, porque nós queríamos prosperidade, porque nós queríamos que o nosso casamento melhorasse, porque nós pedia pelo filho, e nós íamos nesse lugar, e nós éramos então doutrinados por crenças, e nós então estávamos como esse homem, nós estávamos no mundo vivendo como esse homem, sendo largado, jogado, aleluia, glória a Deus. Mas assim como Jesus vai dizer aqui, versículo 6, acompanhe comigo, glória a Deus. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, aleluia, versículo 5, aliás, ele vai dizer, versículo 5, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, você imagine agora, e eu quero levar a minha mente, vendo como Jesus entrando naquele lugar, ele vendo que aqueles que tinham mais condições, que estavam à beira, que poderiam ser jogados, que ali tinham pessoas que eram pagas para jogar aquelas pessoas no tanque, aleluia, as pessoas que tinham de repente condições de se jogar na água. Jesus passa, olha e vê aqueles, e vai, e ele levanta os seus olhos, e começa a olhar para os pavilhões, e começa a olhar para cada alpendre, e ele começa a ver aquela multidão de gente que estava enfermo, e ele enxerga uma pessoa, ele enxerga esse homem lá no fim do pavilhão, lá no fim do alpendre, e ele vai caminhando entre as pessoas. Eu posso imaginar os seus discípulos, como eles deveriam estar apavorados diante daquele lugar, e Jesus vai então aquele lugar, aquela pessoa, Jesus vai andando aquelas pessoas, vai andando no meio daquelas pessoas, vai andando no meio daqueles pavilhão, e vendo tudo aquilo, e vendo toda aquela tristeza, toda aquela penúmbria, e ele vai direto a essa pessoa. E eu quero lhe dizer uma coisa para você: Jesus, entre tantas pessoas, te escolheu, aleluia. Entre muitas pessoas na terra, Jesus te viu a tua agonia, Jesus te viu como você estava sendo enrolado, como você estava sendo ludibriado. Jesus viu você, Jesus viu você. No meio de tantas pessoas, Jesus foi até você, aleluia. Harabagarabachá, andai sukidaya. Jesus foi até você, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus foi até você, porque agora Jesus, antes ele chegar, ele vai fazer o seguinte: ele vai chegar na cidade, ele vai então entrar pela essa porta. Diz aqui versículo 2 que Jesus vai a Jerusalém, vai a esse lugar, e é próximo à porta, ou seja, os muros de Jerusalém haviam 12 portas, ou 12 portões de entrada, e nesse portão ele era chamado o portão, ou a porta das ovelhas, porque ali, antigamente, as ovelhas, os cordeiros eram conduzidos tinha que ser por aquela porta, tinha que ser por aquele portão, para levar até ao sumo sacerdote, para levar um lugar santo, onde iam ser apresentados como sacrifício, para fazer o sacrifício. Então essa porta era denominada a porta das ovelhas. As ovelhas tinham que entrar por ali, aleluia. E agora Jesus vai, então ele olha
olha, ele vê, é por aqui que eu vou passar, é por aqui que eu vou, aleluia. Jesus então vai passar por essa porta, e ele vai neste lugar, aleluia, porque é lugar das ovelhas, e a palavra de Jesus vai dizer assim, olha só o que diz a palavra de Jesus em João 10, 7 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, aleluia, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem, aleluia, glória a Deus. Ainda em João 1:29, no que diz respeito à ovelha, vai dizer assim, o João, o Batista, o profeta, vai dizer assim, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Agora Jesus, ele vai para o lugar certo, pelo lugar certo, porque a palavra de Deus muitas das vezes, ela não é trazida por alegorias, ela é trazida por alegorias, nós temos que ter discernimento, porque muitas das vezes Deus usa as coisas para nos falar, para nos mostrar, para pregar a sua palavra para nós, e agora que Jesus então, que ele é a porta, que ele é o Cordeiro, ele passa pelaquela porta, ele vai como Cordeiro àquele lugar, e ele agora, ele é a própria casa de misericórdia, ele é a própria misericórdia, ele agora vai fazer misericórdia, ele vai entrar naquele lugar, e vai quebrar, e vai tirar, e vai mostrar que aquilo é uma crentice, aleluia, ele mesmo é a misericórdia, e ele então encontrou esse homem, como assim encontrou a mim e você, e usou de misericórdia, aleluia. Jesus usou de misericórdia para conosco, aleluia. Nós estávamos perdidos, nós estávamos no mundo, mas Jesus nos achou, Jesus te achou, onde você estava, Jesus te achou. Aleluia, ele foi lá, justamente viu aquele homem, e ele exerceu de misericórdia naquele homem, aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Vai dizer então aqui agora, aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Ainda que quando Jesus, ele chega até esse homem, aleluia, ele vai falar para esse homem assim, aleluia, versículo 6, queres ficar são? Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Aleluia, e olha só o que ele vai responder, ele vai falar, Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim, aleluia. Ou seja, sabe o que acontece? O que acontece, aleluia, é exatamente isso, que muitas pessoas estão envolvidas com as crenças desse mundo, aleluia, e o inimigo cega, impede de ver, aleluia, mas Jesus te tirou as vendas dos teus olhos. Jesus tirou as vendas dos teus olhos quando ele foi lá no mundão te buscar, quando Jesus foi lá no mundão te chamar, porque ainda diz assim Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei para o profeta. E ainda no versículo 8:30 de Romanos, o apóstolo Paulo falando aos crentes que estavam em Roma, vai dizer assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, aleluia. E ainda em 1 Pedro 2, 9 e 10, vai dizer assim a palavra do Senhor, aleluia, para que você não tenha dúvida que foi o Senhor que foi tirar você lá daquele mundo, para que você não tenha dúvida que foi Jesus que te escolheu, para que você não tenha dúvida que foi Jesus que tirou você lá daquele monturo, aleluia, e tirou as vendas dos seus olhos, e trouxe você para Ele, para a luz, aleluia. Olha só o que diz aqui, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Jesus exerceu de misericórdia na sua vida. Aleluia. Tirou as vendas, te trouxe para a luz. Aleluia, Jesus te encontrou, Jesus nos encontrou, aleluia, Ele escolheu a dedo, não é você, é você, é você, é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu quero, é você. Ele foi andando aí, foi olhando, é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu chamo. Ele foi a dedo escolhendo você. Então você tem motivos para dar glória a Deus, você tem motivos para glorificar a Deus, porque Jesus te escolheu e te usou de misericórdia sobre a sua vida. Halabagarabachá. Namandagasukidaya. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode se alegrar por isso. Você pode se alegrar. Aleluia, você está entendendo agora. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor me viu lá naquele monturo, porque o Senhor me viu naquele lamaçal de pecado, porque o Senhor me viu naquela tristeza, naquela agonia, naqueles perdidos nos meus sentimentos, aleluia, estava largado, estava deserto, a minha família não queria, o meu esposo, meu marido não queria, a minha família não me queria, ninguém me aceitava, mas o Senhor foi e usou de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Jesus usou de misericórdia para conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não acaba por aí, obreira Célia, não acaba por aí, diaconisa Patrícia Santiago, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não acaba por aí, e eu quero, aleluia, eu não quero, tem uma coisa que eu peço a Deus, eu falei, Senhor, me dá, Senhor, me dá o discernimento, me dá o entendimento, me dá, Senhor, me dá a revelação da palavra, Senhor, me fala o que o Senhor quer dizer, que o Senhor quer falar ao meu coração, o que o Senhor quer dizer para mim, aleluia, aleluia, vai dizer ainda aqui, que quando Jesus fala, aleluia, para este homem, ele fala, tu queres ficar são? Olha só o que ele vai falar, Senhor, vem outro no meu lugar e desce ao tanque, porque não tem ninguém que me coloque. Sabe o que o Senhor fala ao nosso coração nessa manhã? Que muitas das vezes, aleluia, nós estamos deixando de crer que Jesus é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais na sua vida. Aleluia, Jesus está agora dizendo para a igreja, o que tu queres, o que tu precisa, o que tu necessita, aleluia. Então agora Jesus fala para mim e para você, como igreja que você é, como noiva do Cordeiro, como santo, como alguém que vai morar lá no céu, aleluia. Agora Deus pergunta para mim e para você, o que tu queres, o que tu queres, e nessa manhã você não venha falar, Jesus, olha, não, falar como esse homem falou, não, Jesus quer que você chegue e fale assim, Jesus, eu quero que o Senhor me cure. Jesus, eu quero que o Senhor me liberte. Jesus, eu quero que o Senhor me transforme. Jesus, eu quero que o Senhor faça essa obra na minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor faça essa obra na vida desse meu familiar. É isso, porque aqui ele está usando de incredulidade, está usando de dúvida, e muitas das vezes nós estamos assim, tendo dúvida de que Deus é poderoso para fazer infinitamente, mas nessa manhã não tenha dúvida, não seja incrédulo, não seja um Tomé da vida. Nesta manhã Jesus pergunta para mim e para você, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? E nesta manhã eu quero lhe dizer e entregar o título dessa mensagem, aleluia, movendo as águas. Jesus vai mover as águas da sua vida. Jesus não vai mandar anjo, Jesus não vai fazer nada, porque assim como Jesus, ele foi direto naquele tanque de Betesda, assim como Jesus foi direto naquele lugar, assim como
Jesus foi no fundão e viu aquele homem, Jesus está aqui para dizer para mim e para você: eu vou mover as águas da sua vida. Eu vou mover as águas da sua vida. Eu quero mover as águas. Então nessa manhã eu quero convidar a você a dizer: Senhor, move as águas na minha vida. Move as águas na minha família. Move as águas no meu filho. Move as águas no meu casamento. Move as águas na minha família, nas minhas finanças. Move as águas no meu ministério. Move, Senhor. Move, 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 move. Você pode glorificar a Deus. Você pode adorar a Deus. Porque o Senhor nessa manhã, Ele quer mover as águas da sua vida. Andarabagarabaxá. Namadagasukinaya. Ele quer mover as águas. Aleluia. Aleluia. E se preciso for, Ele vai abrir o mar para você passar. Andai a sul, mas não seja incrédulo, não duvide, tão somente creia. Aleluia, tão somente creia. Vocês viram o que a pastora Silene disse, o testemunho que ela disse, e nesta madrugada, quando eu estava preparando essa mensagem, aleluia, Deus me veio ao meu coração e falou assim: filho, eu estou começando a mover as águas da sua vida. Eu já estou começando a mover as águas na sua vida, aleluia. E fala para a minha igreja que eu vou mover as águas na vida deles. Que eles não venham duvidar. Aleluia, nesta manhã, Jesus quer mover as águas da sua vida. Porque Jesus te viu, Jesus te escolheu, Jesus foi até você. Aleluia. Você foi escolhido, escolhida, e Jesus quer mover as águas da sua vida. Quantos creem e desejam isso, pode dar glória a Deus. Aleluia. Se você deseja mesmo isso, se coloque de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.